Você é daquele tipo que abre os exames antes de levar ao médico ou espera a consulta e entrega na mão do médico para ele olhar? Confesso que eu sou daquelas que sempre olha antes. É muito difícil segurar a curiosidade, não é? Meu nome é Josi Velani, sou especialista em clínica médica há mais de 20 anos e hoje a gente vai dar uma espiadinha num exame que é unânime entre os check-ups, o hemograma. Nós vamos dividir o vídeo em 3 partes, como as 3 partes que compõem o hemograma: a parte vermelha, a parte branca e a parte plaquetária. Vamos lá! A primeira série que compõe o hemograma é a série vermelha. É a série que diz respeito às hemácias e à saúde dessas hemácias. Na primeira linha, a gente vai ver hemácias e o número dessas hemácias. Por que as hemácias são células tão importantes? Elas carregam dentro dela uma proteína chamada hemoglobina que transporta oxigênio para os tecidos todos. Então, é a série vermelha do hemograma a responsável pela oxigenação de todo o nosso corpo. A hemoglobina é essa proteína rica em ferro e é ela que define, em níveis baixos, se temos ou não anemia. Todos os outros índices que se seguem abaixo de hemácias e hemoglobina vão dizer da saúde dessa hemácia. O VCN vai dizer do volume dessa hemácia. O HCM, da concentração de hemoglobina dentro dessa hemácia. Quando há, por exemplo, uma falta de ferro, esses parâmetros se alteram e o médico consegue, ao analisar o exame, entender se essa hemácia está mais curada, menos curada, está grande ou está pequena, e a partir daí suspeitar a origem da alteração nesses parâmetros do eritrograma. Então fique atento aos principais parâmetros do eritrograma: número de hemácias e valor da hemoglobina. A segunda parte do hemograma é o leucograma, não menos importante, porque ela diz respeito das células chamadas leucócitos, que são as nossas células de defesa. Na primeira linha, vamos ver um número absoluto de leucócitos que está presente na análise daquele sangue. Abaixo dele, vários outros tipos celulares que estarão envolvidos em respostas imunológicas diferentes. Explico. As respostas imunológicas no nosso corpo são variadas. Elas podem ser infecciosas, quando algum agente externo está agredindo meu corpo e eu preciso me defender. Ela pode ser inflamatória, Estou tendo um processo inflamatório ali agudo, uma crise de rinite, uma asma, ou tenho um processo inflamatório autoimune, por exemplo, ou um processo alérgico, que também é um processo imunológico. Então, para diferentes respostas imunológicas, exijo diferentes tipos celulares para me ajudar nesses processos. Daí, essas diferenças. Vale chamar a atenção que o leucograma talvez seja a porção do hemograma que mais gere dúvidas e ansiedades, porque são muitos fatores que interferem no nosso leucograma. O estresse, por exemplo, pode elevar o nosso número de leucócitos sem que eu tenha um processo infeccioso. Outra coisa que assusta muito são valores muito exuberantes e que devem realmente chamar a atenção do médico, uma vez que é no leucograma que também podemos fazer o diagnóstico das doenças malignas, linfoproliferativas, as leucemias. Então esteja atento ao seu leucograma, mas não interprete sozinho. O leucograma precisa, como todo o restante dos exames, uma integração entre quadro clínico e análise do exame. Por último, mas não menos importante, temos a série plaquetária. As plaquetas são essenciais para a coagulação do nosso sangue. No hemograma, nós vamos observar na primeira linha a contagem de plaquetas e outros índices abaixo, como o volume plaquetário médio. As plaquetas, como implicadas no processo de coagulação, quando baixas, podem favorecer eventos de sangramento e podem ser indícios de doenças agudas como dengue, insuficiência do fígado, por exemplo, o uso de algumas medicações. Assim como a contagem alta pode estar relacionada à anemia e aumentar o risco trombótico. Portanto, o hemograma é muito mais do que apenas números em um papel. Ele dá um panorama completo sobre a nossa saúde. Mas vale ressaltar que de nada adianta a análise de um exame sem saber o paciente dono desse exame. Portanto, por mais que a gente tenha curiosidade de dar uma olhadinha nos nossos exames, é fundamental a interpretação médica para que a gente saiba corretamente o porquê de cada alteração sem que a gente se assuste desnecessariamente, não é mesmo?